Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da SCAC aqui no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma matéria previdenciária, sobre a pensão por morte. Eu sou o Thiago Silva e no vídeo de hoje a gente vai saber o que é esse benefício, quem pode receber, por quanto tempo a pessoa pode receber. Então, se você quer ficar por dentro do assunto, desse assunto da pensão por morte, acompanhe aí até o final do vídeo. Não esqueça já de se inscrever no nosso canal e de deixar no sininho aqui, isso nos ajuda bastante. Então vamos lá. Pensão por morte, quem pode receber? Bom, antes de falar quem pode receber, eu vou te falar o que é a pensão por morte. A pensão por morte ela é um benefício pago mensalmente pelo INSS aos dependentes desse falecido. Então veja aqui que a gente tem duas figuras, o falecido e os dependentes do falecido, tá bem? O falecido, para ele poder deixar a pensão por morte para alguém, ele deve preencher um requisito, que é a qualidade de segurado. Mas o que é essa qualidade de segurado? A qualidade de segurado é, no momento da morte, essa pessoa ela tinha que estar trabalhando ou ela tinha que receber alguma aposentadoria, algum benefício do INSS, exceto o auxílio acidente, tá bem? Então, se essa pessoa ela estava trabalhando ou ela recebia uma aposentadoria, ela pode sim deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Há uma outra possibilidade também que a gente chama que esse falecido ele podia estar no período de graça. Então, o que é o período de graça? É quando uma pessoa ela não está trabalhando com carteira assinada, mas ela mantém a qualidade de segurado por um determinado tempo, tá certo? Então, nessas três hipóteses aí, se essa pessoa estiver trabalhando, se ela estiver alguma aposentadoria ou se ela estiver no período de graça, ela pode sim deixar uma pensão por morte para os seus dependentes. Então, ele deve ter a qualidade de segurado. De outra sorte, os dependentes ele tem que ter essa qualidade de dependente, E o que é isso? Então considera-se como dependente toda pessoa que dependia economicamente do falecido. É essa pessoa quem recebe a pensão por morte. E a lei ela divide em três classes os dependentes. Tá bem? Então na classe 1 nós temos o cônjuge, o companheiro e os filhos. Na classe 2 nós temos os pais. E na terceira classe nós temos os irmãos. Veja que a lei, essas três classes elas são em ordem. Então a preferência para receber a pensão por morte é da classe 1. Então o cônjuge e os filhos recebem a pensão por morte. Se não houver cônjuge e não houver filhos, a pensão por morte ela pode ser recebida pelas classe 2, que são os pais. E se não tiver esposa, não tiver filhos e não tiver os pais, essa pensão por morte ela pode ficar com os irmãos. Mas veja que é por exclusão. Então, se não tiver esposa, não tiver filhos, passa para os pais. Se não tiver esposa, não tiver filhos e não tiver os pais, passa para os irmãos. Tá bem? Importante ressaltar aqui que na classe 1 é cônjuge ou companheiro. Então, independente se você tem um casamento ou se você tem uma união estável, você pode deixar aí a pensão para o seu companheiro, da união estável. E da mesma forma, os filhos aqui, eles são, os enteados, eles também são comparados aos filhos. Então, se você tem um enteado, que dependia de você economicamente, esse enteado ele também pode vir a receber a pensão por morte deixada pelo falecido aí. Antes de prosseguir então aqui com o tema, eu vou deixar um detalhe importante, que é o prazo para requerer essa pensão por morte. A lei ela não estabelece um prazo mínimo para você requerer esse benefício, requerer a pensão por morte. Mas é importante que quanto antes você dar entrada no requerimento, antes você passa a receber esse valor mensalmente aí pago pelo INSS. Tá bem? Bom, e por quanto tempo eu vou receber a pensão por morte? A resposta para essa pergunta ela é bem complexa, ela depende de muitas variáveis. É importante você aí procurar um auxílio de um especialista para ter uma informação mais precisa. Mas para elucidar aí de forma geral, por exemplo, imagine que uma pessoa faleceu e essa pessoa ela tinha menos de 18 meses de contribuições previdenciárias, e ela tinha menos de 2 meses de casamento. Então a esposa dessa pessoa ela vai receber a pensão por morte por apenas 4 meses. Então veja que ela não vai receber por muito tempo. Então os filhos, da mesma forma os filhos eles recebem a pensão por morte até completarem 21 anos, exceto se esse filho ele possuir alguma deficiência física ou intelectual. Aí esse benefício é pago aos filhos até cessar essa condição aí da deficiência deles. Tá certo? Então são muitas variáveis, depende de quanto tempo trabalhou, de quanto tempo tem o casamento,
Então são várias variáveis, aí oriento que não dá para explicar tudo isso dentro de um vídeo, né? Então procure aí um especialista para que você tenha essa resposta aí de maneira precisa. E qual valor eu vou receber da pensão por morte? Aqui tem um detalhe, após a reforma da Previdência, esses valores que você recebe por pensão por morte, eles decaíram drasticamente, né? A reforma aí trouxe um prejuízo aos dependentes. Essa é uma resposta também que depende de várias variáveis, né? Mas de maneira geral, quando uma pessoa falece, ela vai deixar a pensão por morte. E qual o valor pago aos dependentes? A gente calcula da seguinte maneira, a gente pega o valor da aposentadoria, ou o valor que ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez. A gente pega 50% e mais 10% por cada dependente. Vamos a um exemplo. Eu recebia R$2.000 de aposentadoria, eu faleci e deixei a minha esposa e um filho. Então a gente pega 50% dessa aposentadoria mais 10% para cada dependente. Então eu deixei uma esposa e um filho, 20%. Então, qual o valor vai ser pago da minha aposentadoria? Vai ser pago 70% de R$2.000. É esse o valor que a minha esposa e o meu filho vão receber a título de pensão por morte. Então, esse cálculo aí ele depende, né? Então, é importante também sempre procurar um auxílio de um especialista para poder te auxiliar. Importante mencionar que o valor pago aos dependentes, né, o valor total da pensão por morte, nunca vai ser inferior a um salário mínimo, tá bem? Gravem essa informação. Bom, e para fazer o requerimento então da pensão por morte, a gente deve apresentar uma série de documentos ao fazer o requerimento. Então a gente precisa juntar a certidão de óbito, os documentos pessoais do falecido, os documentos pessoais dos dependentes, os documentos que comprovem as relações previdenciárias do falecido, carteira de trabalho, extrato quinis. Se você manteve uma união estável com o falecido, vai precisar comprovar essa condição de união estável, né? Então uma escritura pública de união estável, ou vai precisar ingressar com um processo para ter reconhecida a união estável, e todos os documentos que você achar necessário para que comprove essa dependência com o falecido e a qualidade do segurado, a qualidade de segurado do falecido. Quanto mais documentos você juntar lá no requerimento, melhor, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar aí com quem teve esse falecimento na família. É importante, esse é um benefício que ajuda e auxilia, né, aos dependentes para que não fiquem desamparados economicamente. E não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de clicar no joinha aqui caso você tenha gostado do conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente todos os comentários. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.